Neste vídeo vamos continuar a falar sobre Swing Components e para falar de um modo mais específico sobre o componente JTextField. O componente JTextField é um componente que nos permite ao utilizador inserir pequenas frases de texto que depois poderão ser utilizadas pelo código para ir buscar dados introduzidos pelo utilizador. Normalmente estas caixas de texto, também designadas noutras linguagens de programação por text boxes, podem ser utilizadas pelo utilizador, por exemplo, para fazer um quadro de login, no final do preenchimento do qual o utilizador pressiona, por exemplo, a tecla Return ou Enter, e neste caso concreto, o JTextField vai disparar um Action Event, ok? E nós depois iremos ter a ocasião de verificar como é que isso acontece na prática. Vamos, no entretanto, criar aqui então o nosso projeto, uma cópia do nosso projeto Swing, para depois podermos então desenvolver aqui a apresentação do que é um JTextField. Vamos então aqui copiar, neste caso, copy, ok? Vamos fazer aqui um paste. Ele vai duplicar o projeto e, como tem acontecido com os projetos anteriores, vamos lhe chamar aqui JTextField. Ok? Muito bem. Temos então aqui o JTextField. Vamos aqui abrir. Vamos escolher aqui o nosso Java Swing, o projeto Swing Java. Vamos executar e, como podem facilmente verificar, vamos ter aqui completamente o espaço vazio. Vamos então abrir aqui o nosso formulário e vamos adicionar então aqui o nosso componente que dá pelo nome de JTextField e ao qual vamos chamar textbox igual a new JTextField. Okay? E neste caso não vamos passar nenhum argumento para o construtor. Obviamente JTextField não está importado. Vamos aqui aproveitar para o importar para o nosso código, ok? Vamos aqui selecionar, cá está import, ele vai ser então reconhecido. Neste caso em concreto nós estamos a utilizar um setLayout igual a null. Ora, vamos verificar então, se nós fizermos aqui textbox ponto, e agora vamos usar aqui o setBounds, vamos definir aqui a localização, 50,50, e vamos definir o comprimento, neste caso, por exemplo, 150 por 50. E vamos verificar o que é que vai acontecer quando nós adicionarmos aqui o nosso text, a nossa textbox ao nosso painel. Neste caso, painel.add, ele já vai conter um comando, e neste caso vamos colocar textbox. Okay? Vamos então executar aqui o nosso código e vamos verificar o que é que vai acontecer. Ok? E cá temos então a nossa textbox. Como podem reparar, já temos a possibilidade de escrever texto dentro deste espaço. Muito bem, vamos alargar um pouco mais o espaço, vamos colocar aqui, por exemplo, 250 e vamos baixar um pouco mais aqui a altura do nosso componente. Vamos aqui executar e cá temos então uma caixa de texto preparada para absorver o nosso texto. Ora, o que acontece é o seguinte, nós podemos fazer ou tentar fazer a formatação da nossa caixa de texto no que diz respeito ao alinhamento do texto. Para isso, o que nós vamos fazer é então tirar partido de um dos métodos que nos permitem definir o alinhamento do texto. E para isso fazemos simplesmente textbox, ponto, e agora da inúmera listagem de opções que existem para este componente, nós vamos escolher o método setHorizontal, okay, alignment, ok? setHorizontal alignment vai aparecer aqui com a necessidade de definição de um parâmetro. Isto é, eu vou tentar definir qual é o alinhamento do texto na horizontal. E uma vez que eu quero definir o alinhamento do texto na horizontal, nos parâmetros eu vou definir qual é o tipo de alinhamento que eu quero. Ora, por defeito, nós temos uma enumeração que contém um conjunto, o conjunto de todos os alinhamentos possíveis, e a enumeração pertence a JTextField. E quando colocamos aqui o ponto, vamos ter então aqui a listagem das enumerações. Neste caso,
por defeito temos o alinhamento à esquerda, portanto left. E reparem que se eu executar o código da forma como ele agora nos é apresentado, o resultado será exatamente idêntico ao resultado anterior. Mas vamos imaginar que eu quero alinhar à esquerda, ou neste caso à direita. Então para isso bastará colocar aqui right. E neste caso eu vou ter a possibilidade de escrever o texto do lado direito. O mesmo pode acontecer, por exemplo, se eu escolher Center. Reparem como eu tenho a possibilidade de escrever o texto na área central. Da mesma forma que eu utilizei aqui Left, Center e Right, existe também outros sinónimos, neste caso para Left e Right. Estamos a falar precisamente do Leading. Okay, aqui sem este sinal, obviamente. E, portanto, neste caso vai alinhar também à esquerda, portanto, no lado que culturalmente é o início do texto. Okay? E se eu quiser colocar daquele lado, posso, em vez de utilizar right, posso utilizar, neste caso, o trailing. Okay? Se eu agora executar, vão verificar que tenho então o texto a ser inserido a partir daquele espaço. Vamos, no entanto, aqui, em vez de inserir diretamente o texto aqui neste campo, vamos procurar utilizar, neste caso, o comando, este botãozinho que aqui está. Quando clicamos aqui, ele vai definir qual é o texto que vai aparecer naquele espaço. Ora, neste caso, vamos colocar aqui left, okay, por defeito, ou então center, para ser diferente. Mas vamos fazer o seguinte, aqui a text box nós vamos defini-la na nossa raiz da classe. E neste caso, temos aqui então definida a nossa text box e vamos agora redefinir aqui, neste caso está enunciada aqui na raiz da nossa classe e vamos agora aqui instanciá-la. Neste caso, text box é igual a new JTextField. Ora, o que é que vai acontecer agora é que quando eu clicar aqui no evento ActionListlet do comando click, o que vai acontecer então é que ele vai aqui executar um determinado código. Ora, o que eu vou colocar aqui é basicamente o seguinte, textbox.setText. E agora vou poder escolher aqui, por exemplo, escrever o meu nome, João Ribeiro. Vamos executar. Vamos experimentar fazer o clique aqui e reparem como automaticamente eu coloquei ali um texto. Ao contrário do que acontece com o JLabel, que permite colocar texto, mas não permite editar, neste caso eu posso selecionar agora o texto e fazer qualquer tipo de alteração que eu bem entender. Um outro mecanismo que também é importante conhecer é a forma como nós podemos ir buscar o texto que é introduzido pelo utilizador no nosso componente. Ora, neste caso, o que nós vamos fazer aqui é retirar daqui este comando, neste caso esta declaração, que define qual é o texto do utilizador. E vamos colocar aqui left para colocar o valor por defeito. Ora, o que vai acontecer agora então, quando eu executar, é que eu vou introduzir aqui texto e quando clicar em clica aqui, o texto vai aparecer aqui embaixo na minha consola. Ora, vamos então verificar de que forma é que nós podemos resolver essa circunstância. Neste caso, temos aqui o evento ActionListener, o evento CMD_Click, que nós vamos utilizar quando clicamos na tecla para ir buscar o valor que está, neste caso, na JTextField. Ora, então vamos definir aqui uma string texto, é igual a textbox.getText. Ok? E depois vamos simplesmente fazer o seguinte, system.out.println e texto. Vamos então verificar se este código nos permite obter o resultado esperado. Vamos aqui executar. Vamos escrever aqui algum texto, neste caso João Ribeiro. Ok? Agora vamos chegar aqui para o lado, vamos clicar aqui e cá está então o texto a aparecer aqui no fundo. Ok? Vamos ainda fazer aqui uma outra experiência muito simples, na qual iremos colocar em prática conhecimentos já adquiridos em vídeos anteriores. E neste caso, será basicamente aqui adicionar um outro componente. Vamos chamar este textbox1 e, portanto, vamos colocar aqui esta alteração. Vamos já copiar e colocar aqui um textbox2. E o que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte. Vamos colocar duas textbox ou dois JTextFields
no nosso ambiente, ok? Então, temos aqui o nosso primeiro, vamos colocar aqui outro componente, ok? Vamos aqui colocar aqui da parte de baixo, neste caso vamos lhe dar o nome 2, ok? E vamos alterar as coordenadas, neste caso para 100. Vamos manter o mesmo comprimento e a mesma altura e também o mesmo alinhamento. Ora, o que vai acontecer aqui basicamente agora é o seguinte: nós queremos fazer uma concatenação dos valores tanto da textbox 1 como da textbox 2. Então, neste caso, o que vai acontecer é que string vai ser igual a get ou textbox 1.getText mais textbox 2.getText. Okay? Penso que será muito fácil perceber qual irá ser o resultado deste exercício. Vamos aqui executar, ok? Ele diz que há aqui um erro, vamos fazer cancelar, vamos verificar onde é que o erro subsiste aqui. Ora, há aqui um textbox 1 que estava a ser mal adicionado e ainda por cima faltava adicionar o textbox 2. Vamos aqui então executar, irão aparecer as duas textbox uma por cima da outra, vamos colocar aqui João Ribeiro, ou melhor, vamos colocar aqui João e em baixo Ribeiro. E vamos fazer um clique aqui e vamos verificar o que é que vai aparecer na console. Reparem, cá está a concatenação. Obviamente que eu aqui não tenho um espaço entre os dois nomes. O que é que eu posso fazer? Muito simplesmente aqui no momento da concatenação, concatenar também um espaço entre os textos dos dois componentes. E portanto, temos aqui João Ribeiro. Vamos clicar no clique aqui e temos em baixo então o resultado desejado.